É, tá legal, Flávio. E aí, Guilherme? Beleza. Como é que Eu tá tranquilo? participar da live lá com seu xará? Vou sim daqui a pouco, estou preparando, acabando de organizar as coisas. Queria até ver como é que tinha ficado. Ficou interessante esse sistema aqui do Zoom. Bom, Não, eu acho que dá para funcionar bacana. A gente consegue fazer evoluir. Avisa a Natália que ela tá de papagaio de pirata aí, varrer na sua casa. tá passando o corredor ali. É igual o papagaio de pirata mesmo. Então, ótimo, excelente. Eu vou manter aqui no áudio, poder ver como é que tá a captação. E aí eu te dou notícia aí se ficar ruim de algum modo, beleza? Não, perfeito, meu caro. Beleza, então. A gente vai te falando. Um abraço aí, boa aula. Valeu, valeu. Bom, moçada, tá quase na hora. Eu tô vendo aqui quem está chegando. Seja muito bem-vindo, né? Esse é um formato, vamos dizer, um tanto quanto diferente da gente produzir a nossa aula. Eu até diria, né, que é uma forma sofisticada. Eu não estou muito acostumado com essa tecnologia, ou tampouco essa coisa meio youtuber. Esse aplicativo aqui, só para todo mundo se familiarizar, é o Zoom. Ele é um aplicativo que parece ser bastante leve. Ele vai me permitir aqui algumas funcionalidades para que a gente possa identificar aqui, visualizar um pouco as coisas. Eu confesso que eu ainda estou apanhando um pouquinho acerca de como é que as coisas funcionam aqui. Então, eu peço um pouquinho de paciência para todo mundo. Na realidade, eu acabei fechando aqui o canal de áudio para vocês, mas vocês podem encaminhar perguntas a partir aqui do chat, né? Acho que todo mundo consegue visualizar o chat e nos encaminhar aqui qualquer dúvida que tenha. Ok. Tá saindo o som aqui, não tá saindo o som lá. Bluetooth. Oi, quer? Eu não sei como é que está bem a qualidade de vídeo para todo mundo, mas acho que a gente consegue começar. Você tá na casa dele? Hein? Na Cidade Livre. Sim, essa é a minha casa. Eu não sei quem é que falou. Professor, como é que a gente vai... Alô? Oi, pode falar, Marcos. A gente vai acompanhar, então, normalmente o que estava já programado, né, no sistema aí do Integris, né? Correto. Conteúdo da matéria. Sim. Tá, só um minutinho. Vou entrar aqui no Integris. Qual vai ser a matéria da aula de hoje, então? Na realidade, Marcos, eu vou voltar num ponto que a gente já trabalhou, porque na realidade eu estou fazendo um teste, né? A nossa aula mesma, ela vai começar na segunda-feira, seguindo aí os horários programados de aula.
Ok. Né? Como se trata de um teste, eu vou estar trabalhando com um conteúdo que vocês ainda não... Vocês já viram, foi um conteúdo trabalhado na semana anterior, que é o controle da petição inicial. Você é na casa dela, biblioteca dela? Sim, gente, é na minha casa. Vocês não tenham dúvida, eu não estou na PUC ou tampouco no IBMEC, não. Eu pediria, na realidade, que todo mundo colocasse o seu microfone na forma de mudo para não atrapalhar, porque senão o barulho externo, o ambiente de vocês, acaba atrapalhando a concentração dos demais colegas. Amanhã minha madrinha tem que fazer um exame de endoscopia. Aí as anestesias, a pessoa sai meio desnorteada, aí tem que estar acompanhando. Eu vou lá acompanhar ela amanhã. Aí amanhã eu vou para a roça. Eu pediria que todo mundo usasse o chat para a gente poder fazer perguntas e conversar. Ia ser mais produtivo dessa forma. Perfeito. Bom, vamos lá, né? Vamos testar essa plataforma para que a gente possa exatamente ir se familiarizando com ela. Acho que, para todo mundo, não só para mim, essa é uma experiência única, essa é uma experiência diferente. Nós estamos saindo da sala de aula, acho que todo mundo está vendo, essa aqui é a minha casa, na realidade, essa é a minha área de estudos, onde fica aqui a minha biblioteca, meus livros, guitarras, etc., etc. Por isso, deixa de ser uma coisa intimista e, por isso mesmo, diferente. Ou seja, vocês são convidados a conhecer aqui esse espaço. E o interessante é exatamente o desafio da gente fazer isso dar certo. E, por isso mesmo, a importância de contar com todo mundo aqui para que a coisa funcione. Bruno, essa plataforma aqui é uma plataforma de teste que eu estou utilizando. A plataforma do IBMEC é basicamente estrutura muito similar. Ela é muito similar a essa plataforma. Ela tem, eu poderia dizer, os mesmos recursos, mas é uma plataforma que ela chama Blackboard, alguma coisa assim. Nós tivemos um treinamento com essa plataforma hoje e foi interessante. Eu acho que a plataforma permitiu para a gente compreender, visualizar e verificar tudo que ela tem de potencialidades. A ideia aqui é que a gente tente trazer, reconstruir o espaço da sala de aula para dentro aqui, literalmente, da minha sala, da minha área de estudos aqui em casa. Na grande maioria das vezes, a gravação ela vai estar sendo feita aqui. A ideia é que as aulas estão, na realidade, como isso é um teste, tem gente aqui da PUC, tem gente aqui do IBMEC, tem gente aqui que talvez eu nem conheça, então seja muito bem-vinda à minha casa, seja muito bem-vinda aqui a esse meu pequeno universo, para a gente poder conversar acerca do conteúdo que a gente tem para desenvolver. Bom, o conteúdo que eu me propus aqui, e por isso mesmo esclarecendo a intervenção que o Marcos fez, é um conteúdo que está dentro da estrutura da fase postulatória, dentro do procedimento comum, respectivamente aqui correspondente à unidade ou a disciplina de Direito Processual Civil 1. Ou seja, talvez tenha gente aqui que já cursou processo civil 1, tem gente que talvez já seja bacharel em Direito, meu aluno ou não, então é uma oportunidade para a gente dialogar. A ideia aqui é conversar com vocês exatamente acerca
do que vai corresponder esse cenário aqui. Eu acho que todo mundo vai conseguir ver a partir do momento em que eu compartilhar essa imagem, né? Nós estamos trabalhando aqui com a estrutura do procedimento ordinário, partindo do pressuposto que nós já vimos o conteúdo da petição inicial, referentes ao artigo 319 e as suas interligações, no que diz respeito à definição do juízo natural, definição de partes e cumulação subjetiva, ou seja, o estudo do litisconsórcio, o estudo da causa de pedido, o estudo do pedido, da acumulação do pedido, dos requerimentos, inclusive a figura da gratuidade, a definição do valor da causa e etc. Então, seguindo a lógica do artigo 312, a petição inicial ela foi apresentada, protocolizada em juízo, seja sobre a forma do processo físico, seja sobre a forma do processo eletrônico, e com isso agora ela tem que passar para o momento de admissibilidade, ou aquilo que eu costumo chamar de controle do juízo. É a ideia de que esse é o primeiro momento que o magistrado está tendo acesso à petição inicial e que, se essa petição inicial ela preencher todos os seus requisitos, o que nós vamos assistir aqui é a citação do réu para que ele possa comparecer, junto com o autor, à audiência de conciliação prevista no artigo 334. Esse slide aqui ele está equivocado, na realidade o artigo é o 334, e eventualmente, não ocorrendo conciliação entre as partes, vamos para a etapa de resposta. Bom, diante disso, o que nós vamos perceber é que o magistrado ele tem que verificar se o artigo 319 ele foi cumprido. E, consequentemente, junto com o artigo 319, importa aqui verificar se a petição inicial já traz vícios. Vícios, inclusive, que podem comprometer o bom desenvolvimento da lide. Então, diante dessa situação, o que o magistrado vai ter é a possibilidade de identificar, basicamente, vamos imaginar aqui, alguns cenários. Bom, como eu disse antes, primeiro cenário número 1, a petição inicial está perfeita. Talvez seja aqui uma petição by the book, ela segue direitinho as determinações do 319 e, consequentemente, diante da ausência de vícios, o magistrado vai citar o réu. Bom, para ficar bem claro, eu estou deixando de lado de analisar se, eventualmente, a petição inicial tem algum tipo de pleito de tutela provisória, seja ela de urgência, de evidência. Vamos imaginar aqui uma situação um pouco diferente, né? Então, não há aqui nenhum tipo de requerimento de tutela provisória. Então, o magistrado vai basicamente citar o réu. Ok? Cenário 1, simples. Cenário número 2, né? A petição inicial vai apresentar vícios. E, consequentemente, a petição inicial apresentando vícios, nós vamos ter que verificar se esses vícios podem ser classificados como vícios insanáveis ou, por outro lado, como vícios sanáveis. A ideia básica aqui é: os vícios insanáveis serão apresentados para nós no artigo 330. Né? Então, todo mundo que tiver aí acesso rápido ao Código de Processo Civil vai encontrar no artigo 330 os chamados vícios insanáveis. Entretanto, a insanabilidade dos vícios da petição inicial vai merecer uma observação que daqui a pouco eu vou pormenorizar. O importante aqui, então, se nós estamos diante de vícios insanáveis, o destino da nossa petição inicial é o descarte. E o descarte é a forma de uma sentença terminativa, ou, se vocês quiserem, uma sentença pelo artigo 485, que vai extinguir o procedimento sem resolução do mérito. Entretanto, por outro lado, se nós estivermos diante do cenário 3, a petição inicial ela apresenta vícios, mas são vícios que comportam aqui a possibilidade de reparo. Nós vamos estar diante da aplicação do artigo 321, que determina a emenda da petição inicial. Petição inicial emendada, diz o artigo 321, o juiz tem que esclarecer à parte autora quais são os vícios que determinam aqui o seu conserto,
e fornecer ao autor o prazo de 15 dias para que esse conserto seja realizado. Apenas não havendo o cumprimento do autor dessa determinação judicial é que haveria aqui o descarte da petição inicial diante de um vício sanável. Ou seja, o juiz, agindo de maneira cooperativa, cumprindo aqui as normas basilares, as normas fundamentais do Código de Processo Civil, deu a chance para que o autor eventualmente fizesse a correção. O autor, por outro lado, permanecendo inerte, nada o fez, aí eu tenho descarte. Mas, por outro lado, se o autor cumpre o artigo 321 e, consequentemente, realiza os reparos à petição inicial, nada mais de vícios restando, ele passa para o cenário número 1 e vai citar o réu. Né? Em outra aula, nós vamos comentar acerca da figura da citação, efeitos, modalidades e tudo mais que cerca aqui o universo desse conteúdo. Bom, vamos voltar aqui, então, à nossa preocupação. Né? E acho que essa preocupação é extremamente comum. É uma inquietação extremamente comum quando a gente pensa que a petição inicial, então, ela apresenta dois tipos de vícios, os insanáveis e os sanáveis. Entretanto, os insanáveis estão no 330. E se nós nos dirigirmos ao 321, nós vamos perceber que os vícios insanáveis não são enumeráveis, não são enumerados. Quer dizer, eles são até enumeráveis. Eu poderia fazer uma lista muito grande acerca dessas vicissitudes, mas que, na realidade, uma boa hermenêutica jurídica já nos salvaria desse trabalho hercúleo. Ou seja, tudo aquilo que não for considerado vício insanável preenche o requisito dos vícios sanáveis e, por isso mesmo, comporta a emenda da petição inicial. Bom, aqui eu preciso, então, raciocinar a contrário senso. Não é insanável, será sanável, e sanável comporta emenda da petição inicial. Entretanto, e aqui é o ponto que a gente tem que pensar exatamente, eu vou colocar aqui na tela o artigo 330, que vai trazer para nós, então, as situações que vão comportar aqui a insanabilidade da petição inicial, mas uma insanabilidade, digamos, à primeira vista. Né? Há algo aqui que merece ser chamado a atenção e que, consequentemente, representa aqui algo de extrema importância para nós. Primeira coisa, né, o artigo 321 fala sobre a questão da emenda da petição inicial. E eu não posso confundir a emenda da petição inicial com a figura prevista no artigo 329. O 329 ele traz o instituto do aditamento da petição inicial. O aditamento da petição inicial, diferente da emenda, é ato voluntário. Ou seja, eu posso definir o aditamento como um ato voluntário por meio do qual o autor modificará algum elemento da petição inicial. Então, consequentemente, diz o 329, ele vai poder modificar aqui o pedido, ele vai poder modificar a causa de pedido, e, consequentemente, modificando o pedido ou causa de pedir, ele pode acabar tendo que modificar eventual requerimento, ou até mesmo o valor da causa. Bom, o que acontece aqui? O aditamento é um ato que é feito pela vontade do autor. A gente pode dizer aqui que o aditamento, então, ele implica numa situação unilateral de vontade, no qual o autor modifica um elemento da sua petição inicial. Bom, se ele pode modificar esse elemento, há que se verificar, é claro, que há prazos, inclusive preclusivos, para que essa modificação venha a acontecer. Por isso mesmo, os incisos 1º e 2º, traçando aqui esse prazo, determinarão para nós que a ideia é, bom, primeiro, o autor pode modificar a sua petição inicial, desde que não haja citação do réu. A partir do momento em que o réu é citado, passamos ao inciso 2º. Será necessária a concordância do réu para que seja procedido ao aditamento da petição inicial. Por outro lado, há um marco temporal final, que é a fase de saneamento. No momento em que a fase de saneamento se encerra, e ela se encerra com a decisão de saneamento do artigo 357, não mais será possível a figura do aditamento da petição inicial, mesmo que haja concordância da parte ré. Então, o aditamento aqui
ele permite essa modificabilidade, porém, é uma modificabilidade controlada no tempo. Primeiro momento, livremente poderá o autor modificar a petição inicial até que o réu venha a ser citado. Num segundo momento, essa modificação se torna dependente da vontade do réu, do consentimento do réu. Em terceiro momento, nós vamos observar que essa modificabilidade, ainda que consentida pelo réu, cessa se a fase de saneamento já tiver sido encerrada com, aqui, a figura da decisão de saneamento. Bom, por que isso é importante? Por que nós estamos falando de aditamento? Então, primeiro, porque se o autor pode modificar os elementos da petição inicial e ele o faz, então, por sua vontade, antes que o réu venha a ter sido citado, me parece um tanto quanto rigoroso nós adotarmos uma exegese restrita do artigo 330, que vai determinar aqui que, no momento do controle da petição inicial pelo magistrado, a ocorrência de vícios da petição inicial representa algo fatal, ou seja, o réu ainda não foi citado, e por isso mesmo, se, por outro lado, o juízo identifica vícios na petição inicial, mas concebe ao autor a possibilidade de reparo, não gera nem um pouco prejuízo para o réu. Ora, o réu nem sabe que existe o processo, ou seja, nem citado ele ainda foi. Este vício, podendo ser objeto de reparo, ou seja, ele acomete a causa de pedir, ele acomete o pedido, se ele poderia ser objeto de modificabilidade voluntária pela via do aditamento, por que não conceder ao autor a possibilidade de emenda da petição inicial? E, de maneira conjunta, então, nós estaríamos aplicando o 330 com o 321 e o 329. Bom, a ideia aqui, então, é a gente perceber que o Código de Processo Civil ele tem que ser lido nunca, claro. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu falo sempre em sala de aula. O CPC ele não pode ser lido de maneira absolutamente literal. Aliás, a literalidade é complicada quando nós lidamos com o processo civil. As outras mecânicas, ou vamos dizer aqui, os instrumentais hermenêuticos básicos do positivismo jurídico, uma interpretação sistêmica, uma interpretação teleológica já podem nos ajudar a não levar o 330 a ferro e fogo. E dentro dessa sistemática, nós vamos exatamente concluir pela possibilidade de aplicabilidade subsidiária do artigo 321. Então, o juízo identificando um vício, ainda que um vício fatal do 330, concederá prazo na forma do 321 para que o autor proceda à emenda da petição inicial. Desta forma, o rigor do 330 passa a ser objeto de temperamento. Então, eu não vou levá-lo aqui às últimas consequências e eu posso entender que, ainda que haja eventual circunstância de vicitude, essa vicitude, já que não se causa prejuízo para o réu, já que o réu, como disse agora há pouco, nem citado foi, vai permitir aqui ao autor o julgamento. Isso é interessante porque isso comunga também com a regra de primazia do mérito. Me permitam aqui uma parte, eu, professor Diele Nunes e o professor Alexandre Bahia, inclusive, colocamos isso no nosso manual de teoria geral do processo, entendemos que a ideia de primazia do mérito ela tem que ser entendida muito mais como uma regra do que como um princípio. Às vezes há um impulso muito grande de diversos processualistas aqui a principiologizar ou panprincipiologizar algumas das regras que compõem aqui a normativa do devido processo e que compõem aqui os artigos, vamos dizer, de 1º a 15 do Código de Processo Civil em suas normas fundamentais. Eu entendo que não há aqui uma natureza principiológica, mas é uma natureza de regra. A regra de primazia do mérito, ela até porque ela não tem como ser aplicada em grau. Se a gente for entender que a possibilidade de aplicação ou não aplicação de uma regra, seja por uma teoria dworkiniana ou alexiana, não quero entrar nessa celeuma nesse vídeo, mais à frente a gente conversa sobre esse ponto, ela vai comportar aqui uma aplicabilidade de tudo ou nada.
Ou seja, eu aplico ou não aplico a primazia do mérito. E a primazia do mérito ela tem que ser sempre aplicável. Ocorrendo a sua possibilidade, ela vai ser aplicável. Qual é o ponto aqui, né? O que significa ocorrendo a sua possibilidade? E aí a gente tem que voltar novamente ao artigo 330, se os senhores me permitirem aqui colocá-lo na apresentação. Né? Então, o artigo 330 nos dirá: a petição inicial ela será indeferida quando? Bom, inciso primeiro, ela for inepta. Moçada, aqui eu pediria muita atenção, porque nos corredores forenses há um impulso muito grande por diversos profissionais da área jurídica a reduzir o artigo 330 ao seu inciso primeiro. Né? Muita gente acha de maneira equivocada que inépcia é sinônimo de extinção sem mérito, enquanto, por outro lado, extinção sem mérito, se a gente abre o 485 na forma de uma sentença terminativa, ela tem vários incisos, ela tem várias situações. A inépcia aqui, e por isso mesmo a gente tem que conjugar o inciso primeiro do 330 com os seus parágrafos, primeiro, segundo e terceiro. Né? Ela é um vício que acomete a causa de pedir ou acomete o pedido da petição inicial. Ou seja, né, quando eu digo que a minha petição inicial traz ou deixa de trazer, traz de maneira defeituosa, ou deixa de trazer causa de pedir e pedido, ela vai ser considerada inépcia. E só. Né, questões como, por exemplo, inciso 2º ou 3º, ausência de legitimidade de causa ou ausência de interesse processual, não podem ser confundidos e, consequentemente, receberem aqui o rótulo de inépcia. É muito comum o sujeito dizer: a parte é ilegítima, petição inicial inepta, procedimento incompatível, petição inicial inepta. Não. Inépcia é vício que acomete a causa de pedir e acomete aqui o pedido da nossa petição inicial. Para deixar muito clara a nossa narrativa, para todo mundo que está aqui participando, né, dessa aula, a causa de pedir e o pedido representam, primeiro, né, representam a causa de pedir, a narrativa fático-jurídica, ou seja, a causa de pedir ela é composta de um desmembramento de uma narrativa fática e uma correspondência normativa, de modo que a gente segue a técnica da consubstanciação. Eu trago fatos, mas trago também normas jurídicas, né? E o meu pedido ele representa o corolário da petição inicial, ou seja, ele representa aqui o trecho conclusivo da minha petição inicial. Através moçada, tem gente com o microfone aberto aqui. Eu vou fechar aqui para não atrapalhar a lógica de todo mundo, por favor. Peço desculpas. Bom, microfones fechados, continuamos. Bom, a ideia é que sim, tá? Só respondendo uma pergunta aqui do chat, né? Eu tenho um mecanismo aqui que eu consigo, depois que eu fecho o vídeo, gravo e ele poderá ser objeto de disponibilização. Ontem à noite eu criei uma página com uma página do meu escritório, Pedrão Advogados. Já recheei ela com um bocado de vídeo de aulas e palestras, tanto proferidas por mim quanto pelo meu sócio, Guilherme Lage, que participou aqui do inicinho da aula conosco. Né? E aí a minha ideia é exatamente pegar todas essas aulas e colocá-las à disposição lá, né, no YouTube. Então, eu pediria para todo mundo que depois fosse no canal Pedrão Advogados e vocês vão ter acesso a esse material. Perfeito. Bom, vamos lá. Vamos lá.
Voltando o raciocínio aqui, então, ao artigo 330. O artigo 330, então, ele tem no seu inciso primeiro a ideia de inépcia e ataca-se a petição inicial na sua causa de pedido e no pedido. O importante é a gente perceber que o artigo 330, e aí eu vou voltar com ele para a tela, ele vai determinar, então, que a inépcia ela é caracterizada pela falta da causa de pedir ou do pedido, né? Então, não há narrativa fática ou narrativa normativa, ou tampouco a conclusão. Ou seja, eu não tenho fatos, ou eu não tenho normas, ou eu não tenho pedido. É importante a gente lembrar que a atividade jurisdicional ela é inerte. E petição inicial, então, sem pedido, ela poderia ser chamada de uma mera fofoca. O magistrado vai ouvir o seu choro, vai ouvir o seu lamúrio, mas, consequentemente, ele não pode fazer nada porque ele não foi provocado para isso, exatamente. Bom, diante dessa situação, há que se ter causa de pedir, pedido. Por outro lado, o inciso 2º do parágrafo 1º nos traz uma questão extremamente importante, que é aqui a ideia de que o pedido deve ser objeto de determinação. O pedido indeterminado, salvo os casos excepcionais do artigo 324, serão considerados modalidade de inépcia porque houve um vício no meu pedido. Aqui é um ponto, e esse ponto talvez aqui seja uma opção legislativa em que bate de frente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no momento em que ela entende que o pedido, principalmente o pedido de dano material ou dano moral, principalmente esse último, precisa ser objeto de quantificação. Ou seja, o autor, na sua causa de pedir, ele tem que identificar quais são os critérios com os quais ele consegue apurar quantitativamente a indenização que ele pretende, principalmente uma indenização de dano moral. E, consequentemente, isso tem que ser objeto de reflexão no seu pedido. É, sim, vício da minha petição inicial, se, por exemplo, eu apresento unicamente uma quantificação que cai de paraquedas no meu pedido, sem deixar claro qual é a lógica jurídica que motivou o autor a apurar aquele determinado valor. A apuração de dano, seja moral ou dano material, é um objeto do direito material, uma teoria da responsabilidade civil, uma subteoria da responsabilidade civil, e, consequentemente, escapa ao escopo da teoria do processo. Remeteria aqui, né, a bibliografia do direito civil, e aí a gente tem muita obra boa, de qualidade aqui, que vai fazer essa função de nos ensinar como quantificar a nossa causa de pedir e o nosso pedido. Bom, fechando o nosso parênteses, nós vamos observar aqui que no inciso 3º do parágrafo 1º do 330, uma outra figura de inépcia vai ser aqui um vício em que não há uma correlação entre fatos narrados e o pedido, né? A consubstanciação não funcionou, ou seja, há um problema lógico entre o caso que eu narro e o pedido que eu faço, de modo que, percebam, tanto o juiz quanto o réu fica sem entender o que é que está fora de lugar, né? Se é o pedido, que não corresponderia àquela petição inicial, se, por outro lado, é a causa de pedir, que não corresponde, e que, consequentemente, pode ser fruto do vício do corte e costura, do Ctrl-C, Ctrl-V, que vai aí, infelizmente, às vezes acometer a prática jurídica, né? Principalmente para aqueles escritórios que estão lidando com o processo de massa. Às vezes ele aproveita um pedaço de uma outra petição e, ao aproveitar, isso acaba gerando um certo problema. O parágrafo 2º e o parágrafo 3º aqui do nosso 330, eles merecem muita atenção, né? Não há como negar que eles são, de certa maneira, aqui, fruto do lobby das instituições financeiras. Eles estão ligados aqui a uma determinada petição inicial que tenha como pedido questionar um eventual contrato que seja um contrato que envolva crédito, ou seja, as chamadas ações de revisão de contratos bancários, contrato de cartão de crédito, contrato de financiamento, contrato de cheque especial, leasing e tantas outras figuras que envolvem aqui a entrega de crédito por parte da instituição financeira
e uma previsão contratual de juros. Ou seja, qual é o problema que nós estamos diante? Há aqui, né, um autor que entende que aquele contrato veicula juros abusivos e que, diante dessa abusividade, há uma ilegalidade e ele pretende um recálculo através da sua ação, do seu exercício do direito de ação. Uma questão aqui, né? Uma questão aqui. Bom, o código vai estabelecer que o autor pode, claro, fazer essa questionabilidade, mas ele terá um ônus processual de indicar aqui, qual é, né, os juros e, consequentemente, os valores incontroversos e controversos dentro desta causa. Ou seja, se ele realmente tomou crédito, isso é óbvio, ele vai ter que pagar. Ou seja, ele não pode pleitear, ou pelo menos me pareceria absurdo, o sujeito que faz uso de um contrato de empréstimo, ele vir a juízo e dizer, ok, eu peguei um crédito, mas na realidade o que eu quero é não pagar. Ora, pagar haverá necessidade. A grande questão é qual é os elementos que vão definir normativamente a taxa de juros incidente. Nós estamos falando de juros de 1% ao mês, 2%, 3%, 5%, 10%, 15%, etc. Juros simples, juros compostos. E como é que isso vai ser definido? Bom, qual é o problema? O autor da petição inicial, então, ele já tem um ônus processual. Ele já tem um ônus de trazer argumentativamente qual é a referência de juros que ele entende aplicável ao seu contrato. E mais, diz o parágrafo 2º, ele vai ter que produzir uma planilha de cálculo. Então, essa planilha de cálculo tem que considerar o valor contratual, considerar o valor que o autor entende como incontroverso e, consequentemente, a subtração entre o valor previsto contratualmente e o valor o valor incontroverso é o valor da lide. Então, esse valor da lide é o valor que deverá, então, ser objeto de toda discussão processual. Bom, por que o autor tem esse ônus processual, diz o parágrafo 2º? Primeiro, porque isso ficou extremamente interessante para as instituições financeiras. No momento em que o autor tem que cumprir aqui esse ônus probante, ele vai, primeiro, colocar talvez uma das coisas mais difíceis dessa lide, que é tabular essa planilha e desonerar o próprio procedimento de deixar essa planilha para ser objeto de um questionamento pericial lá na fase probatória. Quer dizer, a gente já começa a lide tendo como muito bem claro qual é o valor do contrato e qual é o valor que o autor entende que ele é devedor. E isso vai, inclusive, servir para fomentar na fase de conciliação ou, posteriormente, uma eventual autocomposição. O banco, por exemplo, a instituição financeira, ele vai poder comparecer à audiência de conciliação com uma proposta de acordo a partir dos parâmetros já estabelecidos pela parte autora. A ideia aqui é tentar trazer um ganho nítido de celeridade, principalmente a partir aqui dessa autocomposição, dessa composição que se dê aqui por uma proposta da instituição financeira, ou pelo menos a gente já tem um patamar. Infelizmente, era muito comum, antes de uma normativa, e o Código de 73, na sua fase de reforma, caminhando da sua etapa de extinção, ele tinha um dispositivo muito semelhante que também impunha esse ônus processual à parte autora. Porque sem esse ônus processual era muito comum o autor simplesmente chegar em juízo com uma petição inicial dizendo o seguinte: esse contrato tem juros abusivos e eu quero deixar à consciência do magistrado a definição de qual é aqui o referencial econômico que nós vamos partir. Ora, isso significa de entregar literalmente para o Poder Judiciário uma verdadeira caixa de Pandora, onde podemos abrir aqui qualquer coisa, e sair qualquer coisa de dentro dessa caixa. Para a gente ter o mínimo de referencial para uma discussão processualizada, até para que o contraditório, de maneira efetiva, ele possa desempenhar o seu papel, nós vamos ter aqui um certo elemento de ônus argumentativo que vai recair às costas do autor. Então, se o autor ingressa numa petição inicial sem fazer essa planilha,
nós teremos aqui uma definição de inépcia da petição inicial. Mas observe, né, e aqui eu quero chamar a atenção, a petição não trouxe a planilha, a petição trouxe defeitos na causa de pedido ou não pedido. Me parece um tanto quanto absurdamente rigoroso o magistrado já produzir uma sentença terminativa. Ora, nada impede, uma vez, volto, que o réu ainda não teve prejuízo, uma vez que ele não foi citado, que o juízo determine a emenda da petição inicial para que essa planilha seja formulada, para que o equívoco na causa de pedido ou no pedido seja corrigido, e aí a nossa petição passa a ter condições de desenvolvimento válido e regular. Só para a gente fechar aqui, né, a lógica do parágrafo 2º, vem a reboque o parágrafo 3º, que vai determinar, então, que na forma e modo, aquilo que é incontroverso continue a ser cumprido pela parte autora. Ora, então, se o autor está dizendo realmente devo, não nego um determinado valor, porém discordo da totalidade desse contrato, aquilo que já é incontroverso deve ser objeto de pagamento pela parte autora. Então, a parte autora poderá pagar de maneira direta a parte ré, ou ela vai ter a possibilidade de realizar aqui a forma de um depósito judicial, deixando ali aquela parcela econômica quietinha em juízo para que venha a ser levantada pela parte ré a qualquer momento, ou mesmo ao final da ação. Bom, não é inépcia, né? E aí a gente pode voltar para o inciso 2º do 330, mas gera problemas no desenvolvimento do processo a discussão acerca da manifesta ilegitimidade de uma das partes, né? Aqui é um elemento interessante, porque o tratamento dado pelo Código de Processo Civil a dispositivos que nós vamos ver no momento do estudo da resposta do réu concernente à alegação de ilegitimidade passiva muda um pouco a sua figura, né? O réu, seguindo aqui a lógica dos artigos 338, 339, ele poderá trazer em sua petição inicial uma preliminar, ou seja, ele vai levantar uma matéria processual, uma defesa processual, onde ele alega ser parte legítima, ou seja, ele não deveria estar na lide porque ele não tem relação nenhuma, ele não é o pretenso agressor ao direito material litigiosamente discutido naquele procedimento, mas ele não fará sobre a forma, ou ele poderá não realizar essa alegação sobre a forma de uma defesa peremptória, ou seja, de uma defesa que busca a extinção do procedimento. Cabe aqui ao réu a possibilidade, na realidade, de apontar, identificando, tendo conhecimento de quem é o verdadeiro réu desta ação, dirigir a sua manifestação à indicação dessa pessoa. E, através dessa indicação, o réu estará dizendo para o autor, olha, me tira do processo que eu estou te entregando aqui de bandeja quem é a parte ré verdadeiramente legítima. Né? Me exclua da lide, inclua por meio de um verdadeiro aditamento aqui a parte que deverá figurar no polo passivo e, consequentemente, desenvolver essa lide, né, até aí a sua sentença de mérito. Bom, o que está acontecendo aqui? Né? Se o 338 e o 339 admitem que o réu pode sair do processo indicando aquele que é o verdadeiro réu, quando o inciso 2º do artigo 330 fala em ilegitimidade manifesta, a gente tem que perceber que muitas vezes, então, essa ilegitimidade aqui, ela não seria uma ilegitimidade passiva branda, ou seja, há um mínimo de possibilidade de que aquele réu seja realmente o réu legítimo? Bom, se sim, o juiz toca o processo, manda citar o réu e deixa que na fase de sua resposta ele alegue, então, o artigo 338, indicando, caso tenha conhecimento, a parte legítima verdadeira. Agora, realmente, se eu tenho uma situação de legitimidade passiva ou legitimidade ativa, em que está de maneira bem escancarada na própria narrativa da petição inicial, qualquer impossibilidade daquela parte vir a ser considerada a parte ré, aí o magistrado ele vai realizar aqui a inadmissibilidade da petição inicial.
É interessante que a gente observe que, né, o autor pode, dentro da lógica do 338, modificar o polo passivo da lide, retirando o réu e substituindo por outro, mas ele não pode se retirar do processo. Então, se o magistrado identifica uma ilegitimidade ativa dentro da petição inicial, aí realmente o aditamento sequer seria possível. E nos sobra, sim, a figura da sentença terminativa, e aqui cumprindo o rigor do artigo 330, o indeferimento da petição inicial. Temos também aqui o inciso 3º, que vai falar da figura do interesse processual. O interesse processual nada mais é, de uma forma muito sucinta, do que a demonstração de ausência de interesse, ausência de resultado útil do procedimento. O autor não consegue, na narrativa da petição inicial, convencer o juízo de que aquela ação lhe trará algum tipo de benefício para a sua esfera jurídica. Atenção aqui, meus queridos, quando eu estou falando em esfera jurídica, eu estou dizendo não apenas a esfera patrimonial, ou seja, nem sempre o que eu tenho é a direta relação de um ganho econômico com a ação. Eu tenho determinados procedimentos que eles são inestimáveis. Nós não estamos discutindo direitos patrimoniais e, por isso mesmo, o meu interesse ele ultrapassa essa esfera econômica. Ele pode ser aqui uma questão moral, ele pode envolver um direito da personalidade. Bom, há um universo de fatores que vão deflagrar aqui um interesse processual despido da sua condição de interesse econômico. Bom, diante dessa situação, ocorrendo isso, a nossa petição inicial, né, ainda que preenchida alguma vicissitude do artigo 330, pode ser abrandado pelo 329 pela regra de julgamento de primazia do julgamento do mérito, facultando o autor a possibilidade de emenda. Uma figura interessante, né, que também deverá ser analisado pelo magistrado no momento em que ele faz, então, esse controle dos pressupostos processuais da petição inicial, se assenta dentro do artigo 332. Né? Então, vou colocá-lo aqui na tela. O artigo 332, ele versa sobre o indeferimento liminar da petição inicial. Bom, basicamente aqui o que nós estamos observando é que a petição inicial é, desde a sua origem, um verdadeiro natimorto. Ou seja, essa petição inicial ela não tem condições de se desenvolver para a produção de uma sentença de mérito positiva à pretensão do autor. Observem que, se apurarmos com rigor o artigo 330, nós vamos estar diante da produção de uma sentença terminativa, ou seja, de uma sentença que está colocando fim ao nosso procedimento sem resolução do mérito, ou seja, 485. No artigo 332, a situação aqui ela é bem diferente. Né? O que o magistrado está fazendo é receber a petição do autor para análise, identificar aqui uma situação que barre a procedibilidade dessa petição, mas que, por isso mesmo, né, o juízo não vai nem se dar ao trabalho de citar o réu. Ou seja, eu tenho tamanha questão processual aqui que conduz a uma extinção do procedimento com resolução do mérito através exatamente do inciso 1º do 487. Ou seja, eu vou negar, eu vou julgar improcedente o pedido do autor. A pretensão autoral ela não ampara-se juridicamente. Carece, consequentemente, de normas jurídicas para ter sustentáculo. Aqui é interessante que, né, seria uma situação, primeiro, de pedido juridicamente impossível, né, entendendo aqui que o pedido juridicamente impossível, na lógica do Código de 2015 aqui, é produtor de sentença com resolução do mérito, negativa à pretensão autoral. Outra situação é a figura da prescrição e decadência, né, ou decadência, prescrição ou decadência. O juízo, analisando a petição inicial, ele já toma conhecimento de que não há aqui a figura da pretensão válida do autor, ou seja, há aqui
O fluxo temporal já atingiu a possibilidade de sentença de mérito a favor do autor. Vamos lembrar aqui, né, que de maneira bastante contra a uma lógica civilista tradicional amparada no Código de 2016, do Código de 1916, né, a prescrição hoje ela não pode ser compreendida como perda de direito de ação, né? O direito de ação ele é abstrato e por isso mesmo ele é incondicionado. O que eu tenho aqui é a perda da pretensão favorável, ou seja, eu tenho aqui a perda de sentença de mérito a favor do autor e, consequentemente, a única situação que o juízo tem diante de uma prescrição que se fluiu é a extinção do processo, negando qualquer tipo de pretensão para a parte autora. Bom, se ele vai negar, extingue-se o processo desfavoravelmente à parte autora. E, por fim, né, a gente poderia colocar aqui que o 332 ele nos traz uma situação extremamente interessante que concerne aqui ao padrão de decisões obrigatórias. Não vou entrar numa polêmica aqui se eu poderia falar em precedentes brasileiros ou não. Vou utilizar uma terminologia do meu querido amigo, professor Alexandre Freitas Câmara, eu vou falar em padrões decisórios, né? Então, esse padrão decisório obrigatório, ele foi criado antes mesmo da petição inicial, então, através de um IRDR, de um incidente de assunção de competência, ou até mesmo de um controle de constitucionalidade, de uma súmula vinculante, ou de um julgamento pelo rito do repetitivo, do extraordinário e do especial, os tribunais superiores ou os tribunais locais, TJ, TRF, já desenvolveram um padrão decisório obrigatório que nega a pretensão autoral. Isso equivaleria também a dizer, né, que a pretensão do autor não tem amparo jurídico, é juridicamente impossível, uma vez que esse padrão decisório representa um bloqueio. Então, havendo padrão decisório negativo, sinalizar-se-ia para a parte autora que ela nem deveria estar em juízo. Ou seja, ela ingressa em juízo quando o judiciário já deu previamente uma resposta dizendo o seguinte: não é para discutir isso porque você não tem o direito material a seu favor. E diante dessa situação, o destino só pode ser a extinção com resolução do mérito através da via da improcedência da pretensão da parte autora. Bom, seria mais ou menos isso, né, que essa nossa experiência pretenderia enfrentar. Estamos atingindo aqui o tempo programado aqui para 1 hora para a nossa exposição de teste. Gostaria muito, né, de um feedback de todo mundo que participou. Fico muito feliz aqui, a gente tem 28 participantes, né, respondendo aqui a uma pergunta do meu caríssimo André Reale. Né, a causa de pedir na petição inicial, normalmente ela é denominada não apenas como dos direitos, mas dos fatos e logo depois dos direitos, de modo que a gente poderia falar aqui em uma causa de pedir próxima e uma causa de pedir remota. Há uma discussão doutrinária se a causa de pedir próxima ela seria a norma ou ela seria a narrativa fática. Eu, sinceramente, eu acho que isso é uma discussão extremamente infrutífera. Né? O que importa é que a nossa petição inicial traga fatos, traga direitos e que, acima de tudo, a gente perceba que aquela ideia romanesca de que o magistrado conhece o direito e que, por isso mesmo, a parte autora só deveria, ou mesmo a parte resta, só deveriam se encarregar de trazer os fatos, né? Como diria o Brocado, dame facto, dabutibius, não tem muito sentido. Né? Há aqui, para que um contraditório ele seja substancial, no seu sentido da processualidade democrática, que as partes tragam fatos, mas também tragam aqui normas jurídicas. Importante lembrar que quando eu falo de norma jurídica, nós não estamos falando apenas de regras. Eu não estou falando de dispositivos que se encontram na lei. Princípios são normas e esses padrões decisórios obrigatórios também percorrem aqui o campo da nossa norma. Bom, eu me filio à tradição dworkiniana, né? Isso é público e notório. Se eu começar, inclusive, a falar de Dworkin aqui, eu vou até amanhã, e fica isso para uma outra exposição. Dworkin também vai entender que há um outro padrão normativo, que são as diretrizes políticas.
né? Então, eu poderia dizer que, na minha causa de pedir, eu posso trazer fatos, eu posso trazer normas no sentido de regras, princípios, diretrizes políticas, padrões decisórios obrigatórios, para servir aqui de embasamento e demonstrar a racionalidade da minha pretensão. Bom, o Maurício, né, ele está aqui sugerindo um pouco mais de interação com o chat. Ok, né, vou tomar atenção disso, né, fiquem à vontade aqui para exatamente nesses momentos finais estarem possibilitando e colocando para nós aqui qualquer outro questionamento. Gostaria de agradecer muito a paciência de vocês. Como eu disse, isso é uma experiência, né? Isso é como andar de bicicleta. Acho que o primeiro vídeo ele não vai sair do jeito que a gente quer, mas ele vai ganhando forma, ele vai ganhando corpo e a gente vai ganhando aqui a dinâmica diante dessa situação, né? Então, gostaria de caminhar, se ninguém tiver, né, questionamentos. Youssaf, eu vou te responder já já. Né, agradecer a todo mundo. Bom, a pergunta do Youssaf aqui ela é interessante. Existe a possibilidade do juiz verificar esse vício, tanto sanável quanto insanável, após a citação do réu? Sim, senhor, meu caro. Na realidade, a gente vai verificar que a própria fase de saneamento, que segue a fase postulatória, ela tem por objetivo organizar o procedimento, mas também analisar esses vícios. O grande problema aqui é que se a gente parte para a fase de saneamento, e já ocorreu a citação do réu, a gente vai ter que pressupor que o direito de aditamento do réu, do autor, perdão, só vai existir se o réu concordar. E que possivelmente esse réu não vai concordar. Então, se eu tenho um vício, lá no artigo 330, que no momento inicial, antes do réu ser citado, poderia comportar a figura do aditamento e ou da emenda da petição inicial na forma do 321, se o réu, por outro lado, não concordar, e é mais provável que ele não concorde, ele se torna extremamente grave e, consequentemente, insanável. Nós vamos ver na aula de saneamento que há ainda um momento para que, então, essa sanabilidade possa acontecer, mas essa sanabilidade ela já se torna mais restrita, né? Após a fase de saneamento, eu poderia dizer que todos os vícios, inclusive os anteriormente sanáveis, se transformam em vícios insanáveis, e aí o destino realmente é o descarte da petição inicial, uma vez que nós estaríamos caminhando para a fase de provas, e a fase de provas ela é a fase mais cara do nosso processo. Ela demanda tempo, ela demanda custo, ela demanda dinheiro para que essas provas venham a ser produzidas. A ideia principal aqui é impedir que para a fase de provas chegue um procedimento que ainda venha apresentar vicissitudes na sua estrutura. Bom, se ninguém tiver mais perguntas, eu vou caminhar para o final, né? E, mais uma vez, aqui agradecer a paciência e a participação de todo mundo. Foi um prazer, né, encontrar aí queridos alunos com essa sede aqui para discutir o direito processual nessa noite de terça-feira, né, moçada? Acho que a gente também não pode fechar sem pedir, né, para todo mundo aqui colocar a mão na consciência e pensar que nesse momento, né, nós vivemos uma certa crise de saúde e que é preciso responsabilidade. Acho que realmente tem mostrado a espelho dos demais países que talvez a melhor forma da gente poder conter a crise do coronavírus que nós nos situamos é realmente essa situação de isolamento, né? Realmente sair de casa apenas quando for necessário. A gente tem que pensar aqui não só na nossa saúde, mas principalmente na possibilidade da gente estar transmitindo esse vírus para todo mundo. Bom, um grande abraço a todos e ficaria até a nossa próxima aula. Valeu, até mais, galera.